Bem-vindos e bem-vindas ao Pensando em Conteúdo, seu podcast semanal e videocast quinzenal aqui do Workstars. E hoje vamos falar sobre comunicação, conteúdo na veia. Eu quero saber exatamente tudo o que aconteceu com o mundo depois da comunicação. Se estourou, será? Vou dizer que estourou o mundo? Hoje estou com duas convidadas maravilhosas, a Leni e a Cecília. Bem-vindas. Obrigada, Thalita, é um prazer. Então, vou apresentar para vocês as minhas convidadas, assim com algumas palavrinhas-chave aqui para vocês. Estamos aqui com a Maria Cecília, CEO do Grupo Fala, jornalista, líder da construção de reputação de mais de 200 empresas, e o seu primeiro vídeo foi gravado comigo. Olha que honra, hein? Depois de 5 anos, estou aqui de novo. Tá aqui comigo de novo, mas Obrigada, assim, com Thay. a outra já comunicação, completamente diferente, né? Sou outra pessoa. Professora doutora Leni Rodrigues Quirilos, fonoaudióloga, mestre doutora em ciências dos distúrbios da comunicação, trabalha com a Rede Globo e a Rádio CBN, escritora e muito mais. Bem-vindas. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Parabéns pelo seu trabalho, moça. Obrigada. Eu queria trazer um dado, antes da gente começar a falar. O dado é que, quando o mundo foi mundo, os seres vivos, né, eles comunicam, inclusive todos os seres vivos comunicam. Porém, o ser humano começou a se comunicar com gestos, né, e com a questão de sons e tudo mais. Porém, 4.000 anos antes de Cristo, começou a escrita e foi aí que o conteúdo começou a ser gerado. E aí eu quero perguntar para a Leni, quando a comunicação virou conteúdo? Nossa, gente, a comunicação, ela tem por base a ideia de transmitir o conteúdo. Ela tem por característica o objetivo, a meta de transmitir algo que está na cabeça de quem fala, que é uma ideia, um conceito, uma reflexão, para a cabeça de quem escuta. E a gente sabe que esse é um processo que sempre foi extremamente complexo, porque não é o que sai da minha boca, Thalita, é o que chega aí na orelha do meu interlocutor. A comunicação tem sucesso quando ela transmite algo que o outro entende o mais próximo possível da intenção de quem está falando. E aí é bem curioso quando você fala essa questão da escrita, porque assim, a nossa comunicação mais primitiva é a comunicação não verbal. Muito antes da gente começar a falar, muito antes de existir um código na nossa fala, na nossa linguagem, nós já nos comunicávamos por meio da expressão do rosto, por meio do gesto, por meio do som que a gente produzia. E a gente tem até hoje, né, os bebês que ainda não falam, mas que choram diferente se eles estão sentindo cólica ou se eles estão com fome, por exemplo. E os pais atentos conseguem perceber isso rapidamente. Quando veio a escrita, nós tivemos uma fase inicial, gente, onde a escrita servia para registro. Então, funcionava assim, nós éramos primitivas, né, lá mulheres das cavernas, homens das cavernas, e aí os homens saíam para caçar, as mulheres ficavam na caverna cuidando lá dos filhos, e quando eles voltavam, eles marcavam lá na parede da caverna 2 pauzinhos, 3 pauzinhos, de acordo com a quantidade de animais que eles traziam, a caça de cada um, né? Então, a gente tem que entender que como a escrita teve essa função inicial de registro, ela é uma forma, Thalita, de comunicação muito mais restrita. Ela tem muito menos recursos. Então, a gente passou a usar essa comunicação ou essa forma gráfica como comunicação, entendendo que existem realmente limitações. Então, por exemplo, né, se eu escrevo uma mensagem no meu celular e passo para vocês pelo WhatsApp e falo assim: hoje vai ter pizza lá em casa, passa lá. Você pode ler essa mensagem do tipo: hoje vai ter pizza lá em casa, passa lá. O tom, E né? você vai pensar: que legal, a Leni quer muito que eu vá. Cecília, por sua vez, de repente pode ler a mesma mensagem assim: hoje vai ter pizza lá em casa, passa lá. Ih, a Leni tá me convidando assim só, sabe, para não ficar chato. Sem né? emoji, então? Pois é. Não é Exato. convite. Então, veja, o emoji, por exemplo, é uma forma que nós encontramos para preenchermos essa limitação. Porque por meio do emoji eu coloco mais emoção Sim, na minha escrita. E essa é a grande busca. é a grande busca, sensacional, Sim. é muito... Não, e Pode casando complementar. com esse tema, a minha sócia, ela fala muito uma questão que eu agora levo isso pra vida. Que quando a gente lê a mensagem, a gente dá o tom dela, né? Então, total. assim, eu posso ler a mesma mensagem pra 2 pessoas e eu vou ler
com o tom que eu quiser. Exato. Né? Se eu não Você tenho vai ler um com as suas emoji, referências, né, exatamente. Cecília? Com seus Então, valores. A mensagem a gente lê com o tom que a gente quiser. Sim. Né? Mas Então, eu acho que a gente também sabe transmitir com o tom que a gente quer. Quando a gente não manda um emoji, a gente sabe que a gente tá mandando de uma forma mais seca. Hoje em dia a gente Sim. consegue fazer isso. Hoje em dia. Mas aí a gente tem mais risco. Sim, né? A gente totalmente. passa mais por riscos. Por quê? Porque assim, o interlocutor, gente, ele vai avaliar, ele vai compreender aquilo que a gente está emitindo a partir das suas referências, dos seus valores, das suas experiências de vida. Então, eu sempre digo que comunicação é um baita risco. Qualquer pessoa sabe e é capaz de se lembrar do tanto de situações de comunicação que geraram mal entendidos, não é? Aquela coisa, você fala uma coisa, o outro entende algo diferente, muitas vezes leva a mal. Então, a gente tem que ter uma atenção bastante grande e a gente tem que buscar uma clareza impactante na nossa comunicação, justamente para minimizarmos ao máximo esse risco, Sim. porque sempre vai ter risco. Então, por exemplo, se eu vou mandar um e-mail no meu trabalho para um grupo de profissionais, eu tenho que buscar clareza. Tem um autor muito interessante, é um neurocientista americano chamado Dr. David Rock. Tá. E ele diz que a comunicação eficiente precisa ser sucinta, específica e generosa. E é um trio bem legal da gente levar em conta. Por quê? Sucinta, gente, porque assim, não dá pra gente embarcar na prolixidade, começar a rodear, o outro dorme. O tempo de atenção das pessoas é cada vez mais curto, sim. né? Cada vez menor. Ela tem que ser específica porque tem coisas que vão ser consideradas de forma diferente. Por exemplo, se eu colocar no e-mail, pessoal, preciso que vocês me entreguem esse relatório rapidinho. Pode ser que para mim, eu que escrevi a mensagem, rapidinho seja até a hora do almoço. Mas pode ser que eles leiam entendendo que o rapidinho é até o fim da tarde. Então eu posso gerar mais mal entendido quando eu não sou específica. E aí eu sempre digo o seguinte, a informação é essencial. Quando falta informação, a imaginação corre solta. E aí você fica na mão do seu interlocutor. Sim. Ele vai avaliar a partir, né, dos seus princípios. E ela tem que ser generosa, porque hoje, gente, a grande busca é por uma comunicação que acolha e que predisponha o nosso interlocutor a ser encaminhado, vamos dizer assim, para o entendimento. A pandemia, na verdade, acelerou muito desse processo, mas é um processo que já vinha acontecendo. As empresas, de uma forma geral, os grandes líderes já começavam a entender a importância de uma humanização, de uma liderança humanizada que acolha, que mostre a vulnerabilidade, etc. Então, quando a gente conjuga, né, uma emissão sucinta, específica e generosa, a gente aumenta muito a probabilidade de atingirmos nosso objetivo. Né? Conseguir. E aí eu queria de você, Cecília, a gente falar um pouquinho sobre tudo isso dentro das empresas. Eu acho que você tem muita experiência, são 200 marcas que a gente comentou aqui. Quando que mudou a comunicação para virar conteúdo também? Porque agora toda empresa tem que gerar conteúdo. Como é que foi essa virada de chavinha dos seus clientes e da sua experiência? Na verdade, né, eu assim... Primeiro que eu não conhecia esse autor, eu vou anotar, eu vou ler esse livro, ainda vou levar para o meu time. Muito Acho bom. que né, tudo isso agrega muito, mas é algo que a gente já faz mesmo sem ler o livro e sem na intuição, ter, exatamente, né, Cecília? Porque claro. se a gente não tiver esses 3 princípios, a gente não consegue ter, né, um sucesso no trabalho que a gente realiza. Né? Então, lá na Fala Criativa, que é a nossa agência de relações públicas, e a gente trabalha com empresas, e empresas que são fundadas por pessoas diferentes, com níveis diferentes. Eu vou falar sobre isso. E níveis diferentes, e que tem histórias, e que, né, todo um contexto, assim, que se a gente não tiver, né, alguns princípios básicos, a gente não consegue evoluir no nosso trabalho, na nossa parte de comunicação, né? E o que a gente fala da questão de crise, e que uma crise pode surgir a partir de pequenos deslizes, até vírgulas no lugar errado, a gente pode ter um entendimento errado. Sim. E a gente pode, né, ter uma crise que surge a partir disso. Então, e cada vez mais, e principalmente no online, né, que se a gente não tiver esse controle, não tiver esse cuidado e um carinho realmente com tudo que a gente faz, acho que as coisas elas se tornam crise numa velocidade muito maior do que a gente tinha antes. Muito maior. Muito. Nem graça. Né? Um post que se ficou 5 segundos
Alguém tem tirou um print. print. Já disseminou, já foi, Já né? tirou. Então, às vezes no comunicado do CEO, dentro da comunicação interna para a empresa, que de repente a pessoa está filmando, o CEO falou alguma coisa que não condiz tanto, errou, né? Numa entrevista que ele está dando numa TV, por exemplo, onde ele também coloca uma informação que sai do valor da companhia porque ele falou sem pensar, a gente consegue tirar muita coisa do contexto. Pois é. E é isso que acaba pegando, né? Porque quando você tira do contexto e apresenta, você pode mudar totalmente o significado da informação. E aí é algo que exige muita atenção. Era uma das perguntas que eu tinha aqui pra você. Quer complementar? Por favor. Era uma das perguntas que a gente tinha falado de como virou a importante para as empresas. Depois a gente pode voltar nisso. Mas e o media training hoje em dia? Com essa galera? Você segura a onda desse pessoal? Me conta um pouquinho, porque no meu media training era para responder jornalista, quando ela foi minha assessora na minha antiga empresa. Era o máximo que a gente tinha que fazer. Hoje em dia eu já vi vídeo de cliente dela que viralizou de uma forma não muito positiva. Tudo é mídia, né, hoje? Tudo é mídia. Qualquer como é um é esse mídia. media training de vocês hoje? Qual que é a preocupação de como se comunicar? E a questão do media training, ele não é só mais mídia, né? Assim, olhando para a imprensa. E eu acho que tem uma questão que muito executivo tem medo de passar por treinamento e perder um pouco da essência. O objetivo não é esse. Não, claro. Né? Jamais. Contrário, Cada né? pessoa ela é única. Então, assim, é o carisma, né? É como ela consegue se conectar. Né, Cecília? Assim. Isso é algo que a gente sempre bate muito na tecla. A gente não quer que você perca a tua essência. Porém, né, quando a gente fala de... A gente tá falando de SG pra caramba. Vamos dar um exemplo, né? Então, se a gente tem os nossos princípios, os nossos valores, né? A empresa, ela tem ali uma postura e um papel social extremamente importante. O CEO, qualquer executivo de uma empresa que, né, representa diretamente essa companhia, ele tem que ter esses mesmos valores, esses mesmos princípios para conseguir, né, representar a empresa da melhor maneira. Então, e hoje a gente está falando de conversas com jornalistas, a gente está falando de conversas podcasts. Na sua própria rede social. Sim. Ele é um influenciador hoje em dia, então daqui a pouco a gente até pode falar um pouquinho, né, sobre o papel que um executivo tem na rede social dele, como ele se conecta com diferentes stakeholders, mas tem esse treinamento, a gente tem treinamento voltado para eventos, onde ele pode também, entendendo melhor o público daquele evento, ele consegue direcionar a fala, a palestra dele, para que seja a melhor possível, né? Então, assim, hoje a gente precisa ter um olhar mais, eu acho esse clichê, né? 360, mas que é necessário porque impacta. É muito necessária essa questão de comunicação. A gente tem um cliente chamado Transcendemos, que você conheceu a Gabi rapidamente. Sim. Ela tem uma consultoria de diversidade. Cada job que a gente faz com ela, job não é meu cachorro? Job. É porque meu cachorro chama job. Foi a piada, é lindo. E ela, no contrato dela, tem dizendo que a gente não pode, de forma alguma, ter discriminação na nossa comunicação. Então, já no contrato das empresas, já consta. Isso, E eu acho certo, mas eu acho muito certo. E aí a gente sempre conversa aqui dentro e fala, gente, vamos nos policiar e vamos melhorar, aproveitar essa oportunidade para evoluir a nossa comunicação, para evoluir o que a gente não deve falar, para evoluir. Mas eu acho que essas empresas que chegam para colocar diversidade, elas colocam onde elas passam. Então, essa questão da comunicação... Mas eu acho que também tem um pouco no tiro de pé, viu? Assim, quando a empresa, ela se força a fazer algo da porta para fora que ela não faz de dentro. Não, essa consultoria é de dentro das empresas. Dentro é jornada para dentro das empresas, não é para fora. Não, a gente está fazendo um trabalho de conteúdo para eles. Eu sou fornecedora delas. Então, a gente não trabalha com esses... É eu com elas e como eu tenho que tratar... A gente se tratar. É um acordo de vamos se tratar bem, nossa comunicação vai ser legal. Perfeito. E aí você pode complementar, desculpa. Porque aí, gente, não, assim, uma coisa que me chama muita atenção, né? A gente precisa ter coerência entre o que a gente fala e aquilo que nós fazemos. E a gente tem que ter muita consistência no comportamento. Sim. Porque senão, qualquer escorregada, qualquer comportamento diferente do nosso discurso, daquilo que a gente propõe, acaba chamando muito atenção. E aí, a gente tem que levar em conta dois aspectos, né, na minha opinião. Um é a comunicação da empresa. Como a empresa é vista, como a marca é vista, como ela quer ser vista. E aí, sim, claro, preparar todos da instituição para que eles representem da mesma maneira, buscando essa coerência, essa consistência. E, paralelamente, tem a comunicação pessoal.
do líder, do profissional que vai se colocar, do porta-voz eventualmente. E aqui a gente tem uma questão relevante que é a seguinte: toda vez que a gente se comunica, a gente constrói percepção. A gente gera na cabeça do nosso interlocutor uma impressão a nosso respeito. E isso, gente, é especialmente importante. Primeiro, porque é muito rápido, é já nos primeiros segundos de contato que o nosso interlocutor gosta ou desgosta, confia ou desconfia. Sim. Segundo, é algo que acontece de forma muito inconsciente. O outro não sabe muito bem por quê, nem como, mas ele vai registrar uma impressão. E terceiro, assim que eu gero a impressão, eu tenho um retorno. A pessoa reage a mim de alguma maneira. Então, se eu tô falando para um grupo, se eu tô aqui batendo papo com vocês e de repente as pessoas olham e percebem algo do tipo: puxa, legal, parece que ela tá segura do que ela tá dizendo. A tendência é o outro reagir atento e interessado no que a gente está dizendo. E por aí vai. Então, nós somos responsáveis e temos que assumir a responsabilidade do efeito que a gente está gerando e da resposta que nós teremos em relação a isso. É um cuidado duplo, né, Cecília? É a comunicação da empresa e a comunicação de quem fala pela empresa. Mas isso que é legal, que aí eu vou trazer essa pergunta para você. Hoje em dia, é o presidente que é a voz da empresa? Como que se escolhe a voz da empresa hoje em dia? Eu acho que é uma coisa legal da gente conversar. Eu vou falar pelo nosso caso, tá? Eu acho que tenho propriedade para falar sobre o que a gente faz e como a gente trabalha muito a questão do porta-voz, né? Quando a gente depende muito do tamanho da empresa, o momento que aquela companhia tá, né? Objetivos que ela tem na parte de comunicação. Com isso, a gente consegue entender pessoas, executivos que são capazes de representar aquela área. Mas vocês têm um testezinho antes? Deixa eu ver se isso aqui é bom mesmo. Na verdade, a gente treina. Vou dar tá, exemplos, né? Então, se eu tenho uma multinacional, né, que tem alguns objetivos, exemplo, preciso me posicionar na área de inovação, preciso trabalhar a parte de cultura e de gestão, né? Os executivos que representam essas duas áreas são as pessoas ideais para, né, falarem sobre assuntos que tem, né, que estão ali e fazem parte do dia a dia daquelas duas áreas. E aí o nosso papel é entender o objetivo da empresa é cultura, gestão e inovação. Quem são esses executivos? É entender o perfil, como eles se comunicam, como que eles conversam no dia a dia, como que é a rede social daquelas pessoas e como elas estão trabalhando aquelas redes sociais. Como que é a postura dela num evento, se ela pode ir até um evento, ou se não, ela é crua e ela precisa passar por um treinamento para olhar todos esses itens. E aí, quando a gente fala, por exemplo, da área de tecnologia, CTO, né, o pessoal de TI, a maioria morre de vergonha, não gosta. É um treinamento. Até por escolha profissional, né? Eu não quero participar, por exemplo, de entrevista em televisão. Tudo bem. Ele, de repente, dá uma entrevista quando é por telefone. A gente não vai colocar ele em cima de um palco porque ele não vai se sentir confortável. Isso pode ser um tiro no pé. Então, a gente começa a entender quem são outras pessoas que podem... Como eles querem se comunicar. Isso, né? Como eles querem. Espaço. Legal. Né? Então, é algo que, assim, não é todo mundo. Não é a obrigação é ser o CEO ou o principal presidente, ser o porta-voz. Assim, é o ideal. Seria legal, né? Dependendo se eu tenho, né, falando... uma parte mais institucional, né? Business mesmo, né? Para investidores. Mas se eu tenho, por exemplo, uma área de RH que faz um trabalho incrível, um executivo, uma executiva que tá ali representando, por que não ele falar sobre aquilo? Ele tem muito mais propriedade, porque ele tá no dia a dia, né? Então, ele vai se sentir 100% confortável por falar daquilo. Então, não é, assim, algo que a gente vai entendendo cada companhia, o objetivo, o momento, quem são essas pessoas, treinamos essas pessoas para que a pessoa, assim, se sente na cadeira e fique confortável e não o que estou fazendo aqui, né? O objetivo não é esse. Claro. Agora, gente, eu acho tão curioso isso, né? Porque eu acompanho vários executivos e, assim, em cada área tem pessoas que se destacam mais, né? Que conseguem se colocar de uma forma mais interessante. Então, eu concordo plenamente, Cecília, assim, a gente tem que ver quem naquela área de atuação tem mais esse perfil, até para fazer isso com mais tranquilidade, mais à vontade.
Até porque nós desconfiamos muito de quem não parece autêntico Totalmente. na sua comunicação. Quando a comunicação tem características fakes, a gente imediatamente desconfia. Então é uma busca. Pouco, né? Agora, a gente entende também muito claramente que o CEO, o líder mor, ele tem que ser capaz de responder sobre tudo. Não tem E em muito crise, jeito. olha, principalmente, né? Também. Mesmo que seja de uma forma mais ampla, mais geral, o CEO não tem como. Ah, não, isso não é da minha área, né? Não Ele é o tem, responsável ele não pode. principal. Então, o treinamento do CEO, a preparação do líder maior precisa ser extremamente cuidadosa, porque ele está representando a empresa a todo momento e ele pode ser chamado a falar sobre qualquer tema. Não, e ele no meio de uma entrevista para falar do tema A, ele pode ser questionado sobre o tema B, Sim. ou sobre o tema C. Então, Claro. realmente, ele precisa ter uma visão ampla da empresa, Sim. mas no momento de, né, quando a gente pega uma entrevista, tem uma oportunidade onde a gente vai direcionar, aí a gente faz esses direcionamentos, né? Sim. Gente, antes de continuar o bate-papo, que tá ótimo, Robinho, põe nessa câmera pra mim. Quero te convidar pra você se inscrever e seguir nosso Spotify. A gente tá com conteúdo semanal em áudio e quinzenal em vídeo. Então tá demais esse bate-papo de hoje. É o primeiro episódio. Super honrada de ter essas mulheres maravilhosas comigo. E vamos continuar o papo. Agora eu quero saber de você. Como que você trabalha a comunicação dos jornalistas, por exemplo? E qual é o mais difícil de trabalhar? Olha isso. Colocando numa sainha justa, né? Não, mas isso é muito tranquilo da gente conversar. A gente queria, tava no carnaval, 30 dias de plantão, organizando jornalistas. É um trabalho muito intenso, né? Hoje, gente, de uma forma geral, eu brinco que eu costumo atender as duas pontas da reportagem, sabe? Eu atendo jornalistas de uma forma geral, jornalistas de TV, jornalistas de rádio, jornalistas de internet, até do impresso, que também precisam se comunicar bem para fazerem as suas entrevistas, para organizarem as mensagens, o pensamento e etc. E atendo a outra ponta, que é o porta-voz, é a pessoa de destaque na sua área de atuação. Executivos, políticos, atletas, profissionais liberais. Então, assim, é um público bastante amplo. E tem de tudo, né? Então, quando a gente considera o mais chato ou o menos chato, o que eu posso contar para vocês? Primeiro assim. A gente foca duas bases no trabalho, tá? Uma base tem a ver com o que a gente chama de comportamento vocal. Então, eu tenho que ser capaz de trabalhar essas pessoas para que elas tenham uma utilização de fala confortável e eficiente. Se isso não acontece, a voz se altera, a pessoa começa a demonstrar esforço na produção da fala e aí ela passa a emitir sinais negativos. Mas, muito além do comportamento vocal, que é essencial, mas sozinho não dá conta, eu preciso desenvolver um outro aspecto que a gente costuma chamar de expressividade. Sim. Tem a ver com o fato de você conseguir transmitir as suas mensagens com clareza, com eficiência, para que o outro entenda exatamente. E aí a gente passa por coisas desde assim, quais são os atrativos que essa pessoa tem no seu processo de comunicação? Quais são os pontos fortes? Eventualmente, uma pessoa, um profissional, tem uma característica mais de leveza, de humor. E aí pode ser muito útil, muito interessante, sabendo disso, ele se trabalhar para conseguir utilizar isso a favor dele. E a gente também tem um olhar bastante direcionado para eventuais pontos de melhoria. Porque, gente, nós emitimos sinais o tempo todo por meio da nossa comunicação. A gente emite sinais por meio da roupa que a gente escolhe, Sim. por meio das palavras que a gente escolhe, por meio do tom da nossa voz, por meio da expressão do rosto, por exemplo. Da mão, Sim, né? Tipo, Nossa, de gesto. muito expressiva. Exato. E é muito importante que a gente tenha a noção clara de quais são os sinais que a gente emite. Primeiro, para a gente, ganhando a consciência dos positivos, podemos construir a nossa marca pessoal, o nosso estilo próprio. E identificando eventuais sinais negativos, buscar corrigi-los, porque sinais negativos geram ruído na comunicação. Por exemplo, uma vez um jornalista meu chegou para eu atendê-lo, se sentou na minha frente e falou algo do tipo: nossa, Leni, você não sabe o que aconteceu hoje. Fui entrevistar um profissional numa empresa, um porta-voz, Leni, crachá alto pra caramba, mas o cara tava tão inseguro que você acredita, eu comecei a correr com a entrevista porque eu sabia que eu ia ter que consultar mais alguém para confirmar aqueles dados. Isso pra mim, gente, me encanta. Isso é comunicação na veia. Total. E aí, eu sempre faço pra eles a seguinte pergunta: é mesmo? Você achou que o cara tava inseguro?
Por quê? Então, gente, a primeira resposta que ele dá é: eu não sei te dizer o que foi, eu senti. Então, a gente sabe que existe uma subjetividade, essa percepção é construída de forma inconsciente. E aí, a hora que eu cutuco um pouco mais, porque isso é muito didático até para que ele aprenda a se desenvolver, é comum que venha algo do tipo: Lenice, sabe, pensando bem aqui, uma coisa me chamou a atenção. Sabe aquele lance que você ensina pra gente, que a gente tem que olhar no olho da pessoa? Leni, o cara olhava pra baixo, ele olhava pra cima, ele olhava pro lado, ele não olhava pra mim. Então, vejam, um sinal não verbal, desvio do olhar, gerou na cabeça daquele jornalista uma impressão de hesitação, de insegurança e transformou a resposta que ele teria. Então, ao invés de ficar lá a meia hora que ele tinha programado, ele, resolveu encurtar. E o pobrezinho do porta-voz que deu a entrevista teve lá uma aspinha de 10 segundos só e acabou. E o trabalho de assessoria foi Exato, não é? Porque a pessoa não sentiu firmeza. Exato. Então, a gente tem que ter a noção muito clara de quais são os sinais que a gente emite, para ressaltar e para eventualmente corrigir. Sim. Agora, quando você me pergunta quem é chatinho, quem não é, vou te falar uma coisa. Eu trabalho nessa área, gente, há muitos e muitos anos, e para mim, o bom profissional, a boa pessoa de trabalhar, é aquela que está interessada em melhorar. É aquela que compra a ideia, que se abre para esse processo, que entende a necessidade, que entende a importância. O profissional ruim da gente trabalhar é aquele que não tem muita consciência, é aquele que a empresa chegou e falou assim: cara, você precisa aprimorar sua comunicação, e ele faz, Só que ele chega lá fechado. Ele ainda não, sabe, ele ainda não tem aquela vontade interior. Esse é mais complicado, Thalita. Aí a gente tem que fazer toda uma força-tarefa para mostrar, para chamar atenção, para estimular essa pessoa a fazer a parte dela. Quando a pessoa está estimulada a fazer a sua parte, sempre é legal. Sempre dá certo. Essa questão do olhar que você falou, assim, eu ia comentar isso também, mas eu não sei primeiro. Nossa, eu acho que é o principal ponto, assim, né? Quando a gente fala muito para os nossos executivos, olha para a pessoa. Sim. Porque, assim, quando você está jantando com alguém, você está fazendo o quê? Você está olhando para a pessoa, né? Claro. Então, assim, você gera essa conexão, realmente, assim, é algo que é um sinal importante, né? Não verbal. Muito. Eu tenho dificuldade de entrevistar quem não olha pra mim, muito. Claro. Ainda bem que eles estão olhando. É muito difícil. Até conversar com as pessoas que não olham. A gente se sente muito incomodada, né? Muito. Eu acho que eu não consegui contratar ninguém que não olhasse pra mim. Nossa, eu acho que com contratação certeza. não dá, é muito difícil. Ou alguém contratou, chegou por acaso, beleza, mas eu tenho que sentir essa verdade, eu tenho que sentir esse olhar. Já teve gente que eu contratei de falar uma vez e de tão importante que foi essa comunicação da pessoa comigo. Né? Então, assim, eu acho que é super relevante o que você tá falando. Pra mim, é olho no olho. Eu que faço também entrevistas. Já é a minha quarta temporada. Eu tive Menina Executiva 1, 2, o WBcast, e agora a gente tá com esse. E eu conheci muitos executivos, eu conheci já muita gente, que a Cecília também, enfim, já é da minha época das startups. Você tem uma outra escola, né? A gente é a escola das startups. E você tem essa dificuldade com... Porque você não pode escolher esse porta-voz que não olha no olho. E aí? Que você não pode escolher, tipo... Não pode. Aqui eu posso. E como é que é pra você? Na verdade, a gente não pode escolher, mas a gente pode treiná-lo e a gente pode orientá-lo da melhor maneira, né? E aí mas não é do jeito da pessoa, não é um tique da pessoa? Olha, não olhar no olho não é um tique? O olho no olho... Não, às vezes, veja, a gente tem algumas características que são pessoais. Então, por exemplo, eu adoro a conexão e o contato. Então, eu não sei conversar, e parece que você também, pelo que você falou, sem olhar no olho da pessoa. É uma característica nossa. Sim. Agora, tem pessoas que não o fazem por timidez, às vezes por receio, por insegurança. E aí, se essa pessoa é orientada, se ela entende que esse é um sinal não verbal muito impactante, ela consegue ajustar a atitude a partir da orientação e a partir do treinamento. Então, às vezes, a pessoa tem espontaneamente. Quando ela não tem, ela pode e deve buscar melhorar isso, né? Então, aí é a habilidade de quem está treinando, de quem está orientando, de mostrar a importância daquilo. E aí a pessoa consegue. No dia a dia a gente tem, né? Tem muitos executivos que a gente atende que são pessoas mais introvertidas, né? Não são pessoas tão energéticas. São pessoas... energéticas também, eu fico agoniada, que eu sou muito... Exato, mas assim... Extroversão, né? Existem alguns pontos, então a questão, né? Quando a gente fala a primeira impressão é a que fica, né? Sim. Onde entra alguém numa sala, todo cabisbaixo, com a coluna coisada, a roupa toda amassada,
qual que é a primeira impressão que aquela pessoa passa? Sim. Então, existem alguns aspectos que podem ser ajustados. E a questão do olhar, né, é um deles. Sim. Né? Se a gente orienta e fala, mesmo da pessoa mais tímida, que é mais na dela, ele pode ser mais na dele. Mas, né, usando atributos que vão ajudar a trazer essa referência que a gente quer que seja construída a partir da imagem dele, dela, né? E hoje a gente busca muito uma característica de autenticidade, que é algo mega buscado em qualquer processo de comunicação. E nós sabemos, por exemplo, vocês usaram, né, o termo pessoas mais extrovertidas, pessoas mais introvertidas. Esse é um conceito, gente, que diz respeito à maneira como a pessoa se energiza, como ela se alimenta. Uma pessoa extroversão se alimenta do meio externo. Então, os meus líderes extrovertidos, quero dizer, quando começou a pandemia e eles tiveram que conduzir reuniões no online, eles ficaram desesperados. E eles me ligavam e falavam assim, Leni, pelo amor de Deus, como é que eu vou engajar uma equipe sem ver as pessoas? Se sentiam muito mal. Uma pessoa em introversão é uma pessoa mais reflexiva, mais interiorizada. Esses acharam o máximo. Eles falavam pra mim, nossa, que beleza. Eu ligo lá o meu computador, sei as coisas que eu preciso passar, falo, não vejo a carinha de ninguém e eu entrego o meu recado. Esse é o introversão. Ok. Sim. Os dois têm lados positivos e lados negativos. Inclusive, gente, de uma maneira geral, nós sabemos que as pessoas extrovertidas costumam gerar uma admiração maior. E vocês sabem que da pandemia para cá vem acontecendo uma valorização cada vez maior do padrão introversão, de líderes mais introvertidos. Tem uma autora americana, a doutora Susan Cain, que tem um livro bárbaro chamado O Poder dos Quietos. Ela tem um livro e ela tem um TED sobre isso, que é muito revelador. Por quê? A gente tem a percepção, e a gente sempre valorizou muito na vida, as pessoas que são mais extroversão. Porque são pessoas que se colocam mais, que aparecem mais e por aí vai, não é? E ela fez uma pesquisa, uma época, um levantamento, observando resultados de equipes lideradas por extrovertidos versus equipes lideradas por introvertidos. E ela conta que o resultado a surpreendeu muito. Por quê? Gente, as equipes lideradas por líderes introvertidos são equipes que apresentam melhores resultados, mais amplos, mais criativos e mais inovadores. E aí ela foi procurar entender o que acontecia. E ela notou o seguinte, olha que curioso. Nas equipes lideradas por extrovertidos, havia toda uma admiração, vamos dizer assim, pelo papel do líder. E todos na equipe seguiam o mestre. Então o cara chegava lá e falava e as pessoas, claro, essa é a melhor forma, vamos fazer assim. Acabou, porque ele trazia essa admiração. Nas equipes lideradas por introvertidos, as pessoas se sentiam à vontade para se colocarem mais. E aí, claro, se eu tenho uma equipe de 5, 6, 10 pessoas, essas pessoas dando opinião, se colocando, geravam respostas mais amplas, mais criativas e mais inovadoras. Então, esse conceito... um CEO para minha empresa. Pode ser eu. Então, não, pode. Você tem um lado maravilhoso, positivo. Agora, vale compensar com o outro lado. Então, por exemplo, o que a gente orienta? Tá? Se eu sou introvertida... Que legal, eu digo para os meus líderes introvertidos. Você está jogando um bolão, as suas características, especialmente nesse momento que nós vivemos, com empresas mais humanas, mais sensíveis, é tudo de bom o teu papel. Porque você é um ótimo ouvinte, porque você permite que as pessoas se coloquem. O que a gente tem que ajustar, no seu caso, é trazer um discurso mais assertivo, mais pontual, para que você possa explicitar melhor o que você pensa. Já quando o líder é extrovertido, beleza, você tem aí um bando de pessoas que te admira e que vai seguir tudo que você quiser. Agora, você tem que desenvolver uma escuta melhor. Sim. Você tem que abrir espaços nas reuniões que você conduz para que as pessoas se coloquem. Se não há uma participação espontânea, porque as pessoas, ele é um maravilhoso, nada que eu falar vai ser melhor do que ele está dizendo, abre o espaço. Mostre a sua vulnerabilidade, mostre o seu interesse em acolher as ideias dos outros, porque aí você ganha o melhor dos mundos. Leni, é comum ter líderes que têm as duas características? Sim, quando você lida com pessoas com graus de desenvolvimento mais amplos, pessoas que já têm uma maturidade maior, que já têm uma experiência maior, são pessoas que conseguem transitar bem nos dois lados. A gente chama de ambiversão, que é a pessoa que não é extroversão, não é introversão, ela ajusta
de acordo com as situações. E isso é bárbaro. É uma grande busca que a gente procura desenvolver por conta de orientações desse tipo. Sim. Tá? Muito legal. Tá? E o nosso caso aqui? O que a gente fala da gente? Agora quem sabe faz ao vivo. A gente tem que melhorar o que da gente? Sacanagem, mas isso agora, né? Aí a gente sai daqui, tipo, meu Deus. Ela sai daqui com uns clientes novos. não tenha dúvida disso. Cartãozinho. Olha só. Mas aí eu queria pular pra voz. Tá. E a gente entender, não o porta-voz, mas a nossa voz. Eu queria saber a importância da voz na comunicação. Gente, a voz tem uma importância absurda nos processos de comunicação. Porque a voz é um veículo que alcança as pessoas até quando as pessoas não estão presentes. As pessoas que ouvem um podcast, as pessoas que ouvem rádio, as pessoas que falam pelo telefone, mesmo sem serem vistas, elas conseguem transmitir uma série de informações a respeito de quem são, como elas são fisicamente. Se você está falando com uma pessoa mais velha, mais nova, mais alta, menorzinha, uma pessoa mais vigorosa, menos vigorosa, você consegue perceber características de personalidade. É uma pessoa mais tímida? É uma pessoa mais expansiva? É alguém que está vivendo qual momento emocional? Ela tá mais desconfortável nesse processo de comunicação? Ela tá à vontade pra caramba? Ali, né? A voz escancara a gente, tá? E também a gente pode ter uma noção muito clara de como essa pessoa é do ponto de vista sociocultural. Qual é o meio onde ela vive, quais são as influências que ela recebe. Então, eu costumo dizer que a nossa voz nos escancara para o mundo, a nossa voz conta a nossa história de vida e a gente produz a nossa voz a partir de um processo que é extremamente simples. Para a gente resumir a história, a gente tem um tubo no pescoço que se chama laringe e dentro desse tubo nós temos as tais das cordas vocais. Vocês já ouviram esse conceito? As pessoas normalmente não têm ideia de quantas cordas vocais nós temos. Não tenho mesmo. Dá um chute, sabe? Eu não sei. Dá um chute. O que você imagina? Eu também não prefiro. Eu também não. Tá, então eu vou contar a minha experiência. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha um super interesse em conhecer isso, porque eu ia trabalhar com isso na vida. E eu tinha uma fantasia na minha cabeça. Eu tinha uma imagem meio harpa, e eu pensava assim, numas 8 cordas de comprido no pescoço. Foi uma decepção imensa. Inclusive, quando eu fui lá, abri o pescocinho do cadáver para estudar. Ai, Jesus. Na hora eu pensei, meu Deus, acho que eu dei azar, peguei o único defunto mudo que tinha aqui, porque é uma estrutura muito simples, Thalita. A gente tem 2 cordas vocais apenas, elas não são de comprido, como eu imaginava, elas são em formato de V e elas se posicionam assim, paralelas ao chão. Quando a gente fala, as cordas vocais vibram e ao vibrarem a gente produz um som bem no nível do pescoço, que é muito débil e muito fraquinho. Se a gente fosse mula sem cabeça, a gente não ia dar conta de se comunicar com esse sonzinho que sai daqui. Como nós temos essa estrutura, o que acontece? Esse som é ampliado no que a gente chama de cavidades de ressonância. Temos 3, garganta, boca, cavidade nasal. E o ideal é que a gente use as 3 de forma equilibrada, que é o que eu tô fazendo agora falando com vocês. Sensacional. Depois de ampliar esse som, ele é finalmente articulado na boca. Então a gente movimenta lábios, língua, bochechas, os dentes participam e temos aí esse resultado final. Então é um processo simples. Só que o que é mais maravilhoso de tudo é que esse processo, que vem de uma estruturazinha simples e delgada, pode acontecer a partir de várias possibilidades de ajuste. Então, por exemplo, eu estou falando com vocês e eu estou usando esse ajuste de ressonância equilibrada, uma articulação ampla. Poderia falar com vocês jogando mais o foco para minha garganta. Sim. Ou eu poderia falar assim, jogando mais para a cavidade nasal. Eu posso articular mais exageradamente, eu posso articular com a boca mais fechada. E cada característica, cada forma que marca a minha comunicação imprime uma impressão, imprime um resultado nas pessoas. Então, a voz é um instrumento extremamente rico e quando eu trabalho com as pessoas, é muito comum identificar um ou outro que não gosta da própria voz. Eu não gosto da minha voz, a minha voz é muito fraca, a minha voz parece impositiva demais, parece que eu sou brava, parece que eu sou insegura e por aí vai. E é muito bonito a gente acompanhar processos de recuperação, vamos dizer assim, ou de habilitação
de vozes que são as vozes mais peculiares e verdadeiras de cada uma de nós. Sim. Quando a gente consegue uma produção com conforto e com eficiência de voz, eu digo que a gente oferece para as pessoas com quem a gente interage um abraço sonoro. O outro se sente acolhido. Tem gente que a gente adora escutar, que parece que nós estamos sendo efetivamente abraçados A gente aqui nesse momento. por aquela voz, não é? Muito, sim. E às vezes a gente ouve vozes que parece que, nos repelem. É muito incomodativo escutar uma voz. E normalmente, quando a gente produz a nossa fala com tensão, com esforço, a tendência é gerar esse tipo de incômodo. Sim. Quando a gente tem uma voz, por exemplo, aguda demais, estridente demais, a gente também gera esse incômodo. Então, vale a pena a gente buscar identificar quais são os sinais que nós emitimos por meio da nossa voz e para que a gente possa maximizar os bacanas e, eventualmente, ajustar aquilo que precisa ser melhorado. Eu quero fazer um paralelo com o que você falou, que a Cecília, ela tinha muita vergonha. É mesmo? Muita vergonha. O primeiro vídeo que eu gravei dela foi exatamente assim. Eu coloquei um tripé e fiquei aqui em pé e falei, olha pra mim, não olha pra câmera. E ela não conseguia se concentrar. No final saiu alguma coisa lá. É um desafio, né, Cecília? E aí, de uns anos pra cá, ela tem se colocado Viu? nessa Treino. situação. Sim, E eu queria treino. saber de você, como é que foi esse processo de você ouvir a sua voz, de você ver a sua imagem. Você é uma mulher linda, tipo assim, eu sempre te falei isso. Como é que foi isso? Me conta de você encontrar a sua voz e poder você gerar conteúdo também, né? Me conta. Tá, eu acredito que isso é um conjunto, né? Muito por uma questão, por que eu não fazia isso? E eu comecei a entender o que me levou a fazer. Acredito que o primeiro ponto, no meu caso, foi uma questão de medo de julgamento. Sim. Ponto, Sim, né? sim. Então, assim, eu vou falar, o que as pessoas vão achar e qual que é a opinião que eu vou gerar em cima das coisas que eu compartilhar, né? Então, é um pouco do medo de julgamento. Um segundo ponto é uma questão que aí também cola muito com a parte do medo de julgamento, é uma questão voltada pro... Eu vou falar sobre um assunto que eu domino. Então, assim... Eu faço isso, né? Eu tô à frente da empresa, eu empreendo há quase 10 anos. Eu sei o que eu tenho pra falar. Eu sei o que eu sou boa e Claro. eu sei o que eu preciso melhorar. Então, quando a gente passa a ter esse entendimento também, né? Eu não vou falar, por exemplo, se você me convidasse aqui pra falar sobre diversidade, eu ia falar, Não. muito obrigada, É mas lógico. não. Claro. Né? Então, eu comecei a ter mais confiança e Certo. com isso, né? Eu acho que traduzir para as coisas, comecei a participar, palestra, entrevista, né? Porque eu comecei a sentir mais confiança no que eu tava falando. E tem um outro ponto que é uma questão de eu vendo isso pro meu cliente. Como que eu vendo que ele precisa se posicionar, que ele precisa representar a companhia dele se eu não faço? É. Eu acho que é incoerente, Claro, né? claro. É uma coisa que não se sustenta. Então, depois a gente também começou a fazer, né, na Fala Labs, por exemplo, um trabalho voltado para posicionamento online do executivo. Como que eu não vou fazer? O seu posicionamento, né? O seu próprio. Então, acho que são 3 características, assim, 3 pontos que, quando eu comecei a entender, eu falei, não posso. Vamos à luta, né? Vamos, deixa eu tirar minha desenvolver vergonha isso. do lado, deixa eu entender, porque é aquilo. Eu odiava a minha voz. Eu sou uma pessoa que eu articulo muito, eu tenho, né, muita expressão. Então, às vezes, eu preciso me conter com algumas coisas, eu tenho muito vício de linguagem. Mas é aquilo, quando eu começo a saber e entender tudo isso, é uma coisa que é consciente. Você passa a ter às mais vezes, controle, né, Cecília? Totalmente. Sim. E às vezes eu tô falando, eu falo, penso. Segura aí. Fiz aquilo de novo, né? E tem muita coisa que o né meu é um vício muito grande, por exemplo. E eu sempre peço para as pessoas que trabalham comigo, para elas verem também. Tipo, assiste, me passa o que eu posso melhorar, porque é uma pessoa de fora, isso é um bárbaro. terceiro Isso é também. Sim. Então, acho que são pontos que me ajudaram. E aí, hoje eu fico mais confiante, mais tranquila, consigo, né, participar de situações, assim, que 5 anos atrás, eu acho que De jeito nenhum. jamais. Jamais. Bom, sorte nossa, né? Que podemos escutá-la. Sorte a minha de estar aqui com você. Olha, é uma aula, eu tô amando mesmo. Sabia que você ia gostar. Falei, Nossa. vou trazer a Cecília. bom. Primeiro eu precisei do sim dela, eu falei agora, mas a segunda pessoa foi você. Foi ela, foi a primeira, porque quando eu a conheci, e aí a gente vai, tá estourado o tempo, né? Mas eu quero só terminar mais um pouquinho. Queria falar da história de escritora. Nossa, olha isso.
A gente tá com um livro Então, seu aqui, que eu indico pra quem é de comunicação, e tem vários outros títulos. Então, escute, Sim. expresse, fale e vai autografar pra mim. Sim, senhora, Por com o favor. maior prazer, Thalita. Claro, claro. Como é que você Ó. arruma esses temas todos? O Escute, Expresse e Fale é a 9ª publicação que sai com o meu nome de capa, né? Eu tenho 8 anteriores e agora vai sair a 10ª na próxima quarta-feira, dia 8 de março, que é no Dia Internacional da Mulher. A gente está lançando um livro sobre liderança feminina, eu e a jornalista Cássia Godoy, lá da CBN, que se chama Sou Mulher, Sou Líder, que fala especificamente de mulheres nesse mercado de liderança de empresas, profissionais liberais, líderes das suas carreiras e das suas vidas. Bom, eu comecei, gente, lá atrás, eu escrevia mais para um público de fonoaudiólogos, da minha área de atuação. Então, eram livros mais técnicos. Eu comecei organizando livros sobre fonoaudiologia e telejornalismo. Foi meu primeiro foco, meu primeiro ponto de estudo. Aí fiz um em parceria com 2 colegas sobre a comunicação de jornalistas, que é o Voz e Corpo na TV. Em seguida, eu organizei um livro sobre expressividade, que foi o momento que os fonoaudiólogos começaram a atuar mais nessa linha de trabalharem com a expressividade no rádio, na TV, na empresa, com atores, e são vários profissionais-alvo que a gente acaba atendendo. E em seguida, eu publiquei o Comunicar para Liderar, que é um livro que eu fiz com o Milton Jung. Milton Jung é um parceiro que faz vários trabalhos comigo, muito querido. A gente fez o Comunicar para Liderar para um público de executivos, de pessoas, de líderes de empresas. E muito rapidamente, eu já estava atuando nessa época na Rádio CBN com uma coluna, onde toda quarta eu converso com o Sardenberg e a Cássia Godoy, que se chama Comunicação e Liderança. Legal. E os ouvintes pediam muito que a gente passasse para um livro, a experiência, os temas discutidos. Aí a gente lançou Comunicação e Liderança. E em seguida, a convite do Kovalik, Roberto Kovalik, jornalista lá da TV, eu participei do Seja Inesquecível, que é um livro delicioso. Kovalik contava as histórias dele, principalmente as que ele viveu lá no Japão, como correspondente, tem uma super experiência. E ele se sentava lá na minha sala, na TV, falava sobre a história, eu falava, nossa, Kova, você sabe que isso tem uma base de ciência da comunicação que é muito legal. E aí ele me convidou, a gente passou a ter um livro onde existe a história dele, contada por ele, na sequência um box meu falando sobre a ciência da comunicação e em seguida um box do professor Robson, que é um neurocientista lá da FGV. Cíntia Borsato, na época editora do Jornal Nacional, fez todo o trabalho de alinhavar. Esse é o 9º. E aí tem o mais recente sobre comunicação feminina. Como, gente, eu sou assim muito demandada no dia a dia, me sinto assim super feliz dessa riqueza de pessoas diversas que me procuram com diferentes objetivos e etc. Focados na comunicação, mas com formatos diferentes, eu tenho inspiração a toda hora e a todo momento. Sim, sim. Né? E eu adoro estudar, eu tenho uma coisa assim de uma curiosidade imensa, eu tô sempre estudando, fazendo curso, aprendendo, e quando eu estudo eu gosto de refletir, de conversar com as pessoas e de registrar de alguma maneira. Uhum. E a partir disso a gente foi fazendo aí as publicações. Sensacional, sensacional. Parabéns. Obrigada. Ela, inclusive, convidou a gente para o lançamento do livro. Eu vou te falar para a gente ir junto. Por favor, dia Pra 8. prestigiar. Vou adorar. Vou adorar receber o abraço de vocês. Sim. Cecília, agora para a gente ir para o final, eu queria que você contasse agora como é a gestão de conteúdo seu. Você agora está gerando conteúdo, já deu umas dicas de empreendedorismo, você está se dedicando mais a isso realmente? Como é que você se organiza? Estou me dedicando, levo uns puxõezinhos de orelha às vezes, sim. Mas como que eu penso assim, né, Thalia? Eu acho que tem um ponto que é importante, que é o que você quer passar. Eu, pelo menos, não acho que a gente tem que abraçar o mundo, falar sobre tudo e ir atirando para todos os lados. Né? Então, o meu papel hoje na empresa é de gestão, né? Eu tenho uma pessoa lá que fala sobre relações públicas melhor do que eu. Sim. Né? Você é a empreendedora. Eu tenho uma pessoa que fala sobre digital melhor do que eu. Então, que bom que você tem. Claro. Exato. Então, hoje, meus temas, eu divido principalmente na parte de empreendedorismo e gestão. Tem ainda algumas pinceladas da parte de PR, porque foi como eu comecei, é a minha formação e eu amo. Então, eu tenho algumas pinceladas, mas a partir dessa divisão de temas, eu começo a pensar em subs, né? Em subtemas, entendendo um pouco do meu dia a dia,
entendendo um pouco de coisas que eu leio e que eu compartilho com outras pessoas, né? O que tá acontecendo ao meu redor. Eu também converso com muita gente, né? Com muito empresário, então é algo que me agrega muito. Eu sempre Aprende alguma coisa, Claro. né? pra caramba. Sempre. Isso eu acho que é o melhor, né? Quando a gente Sim. convive com muita Essa gente, oportunidade, né? é aprender Cecília? com todo mundo. É. Né? Uhum. Hoje a gente Sim. tá tendo uma aula, né? Sim. Então, às vezes eu eu vou também. almoçar Eu e também. com alguém, eu tenho aulas no almoço, assim. Sim, Então, muito bom. divido muito por pontos até do meu dia a dia, né? O que eu tô fazendo hoje? E aí, Uhum. com isso, eu consigo ter mais propriedade, com isso eu fico mais confortável em abordar e fico meio sem essas besteiras que a gente tem. Ai, o que eu tô falando? Será que tá legal? Eu acho que é importante a gente se... Eu tava muito falando sobre tudo, de empreendedorismo, no meu perfil. Parei de fazer todos os posts. E falei, eu gosto de YouTube. Eu, no meu Instagram, eu Claro. não quero botar Vou meu cachorro. Focar. Exato. Eu vou botar o meu cachorro e às vezes eu vou fazer uma história quando eu quiser. E aí, quando eu quiser entrar em algum âmbito, eu tenho lá minha rede social. Mas eu acho que a gente tem que priorizar também a rede social que representa Muito, melhor a gente. Claro. Pra mim, eu sou a cachorrinha do YouTube. Já falei, patrocina a gente, YouTube. Porque é uma plataforma, pra mim, que é a mais completa. É uma plataforma que tem todas as funções que todas as outras têm. E um pouco mais. Então, eu me identifico muito mais lá em fazer uma produção bonita, em fazer uma produção gostosa, de estar aqui com vocês, de receber convidados, de fazer vídeos estratégicos. Então, eu acho que quem tá começando a gerar conteúdo, quem quer entender do mundo de comunicação, precisa entender do nicho, precisa entender da sua autoimagem, você Muito. precisa se aceitar, se amar, estar Sim. tranquilo com você mesmo, ter o mínimo de decoro, assim, eu acho que de coisas legais pra compartilhar com as Claro. pessoas. E eu pensando em conteúdo é isso, é a gente trazer esses bate-papos sobre, sim, comunicação, conteúdo. A gente vai ter o próximo episódio com a Gabi Augusto e a Ana Minuto sobre LinkedIn Top Voices, como elas chegaram lá, como elas se comunicaram até chegar lá, como elas geraram esse conteúdo. Quero agradecer muito, deixem suas redes aqui nessa câmera, por favor, Leni, por favor, você primeiro. Eu tô em várias redes e é muito fácil me localizar porque meu nome é meio diferente e é escrito de uma maneira diferente. Então é @Leni, L-E-N-Y, Quirilos, que é uma sopa de letrinhas. K-Y-R-I-L-L-O-S. LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook e vamos juntos. Vai você pra câmera. O meu é Cecília Berê, como fala. Vou fazer um jabazinho aqui também, mas na rede social do Grupo Fala, a gente compartilha muito conteúdo sobre comunicação e, né, tudo que é relacionado a esse tema. Então, também fica a dica para seguir a gente lá. Arroba? Grupo Fala. Ah, você não falou arroba, tem que falar arroba. Vamos fazer esse jabá direito. Nós somos o Workstars BR, o meu é Thalita Lombardi. Se inscreve, deixa aqui nos comentários se ficou com alguma dúvida. Se quer deixar uma pergunta, a gente vai tentar te responder, a gente vai tentar engajar bastante. A gente se vê então na próxima semana. Muito obrigada, um beijo grande. Tchau, tchau.